Saudações aos colegas profissionais de segurança no trabalho, aos meus colegas, os técnicos em segurança do trabalho e aos engenheiros de segurança no trabalho. Eu sou o Zeca Berbes, sou técnico em segurança do trabalho e advogado, especialista em direito do trabalho e previdenciário. Estou aqui para fazer uma reflexão com os meus colegas de profissão. Quero conversar com vocês sobre a nossa realidade e principalmente com os mais novos, aqueles que estão começando agora, aqueles que verdadeiramente têm um espírito prevencionista e amam essa profissão em técnico em segurança no trabalho. Vamos fazer essas nossas reflexões em duas partes, para não ficar um vídeo muito alongado. Na primeira parte, eu quero falar um pouquinho sobre a minha formação profissional e o caminho que eu trilhei para chegar até aqui. Nessa primeira parte da nossa reflexão, eu quero conversar com os profissionais técnicos em segurança do trabalho sobre a formação profissional, sobre a escola, na atualidade, das dificuldades que o profissional tem para ser reconhecido no mercado de trabalho. Na segunda parte da nossa reflexão, vamos abordar o assunto das dificuldades que os profissionais técnicos em segurança do trabalho têm para se aprimorar, para se capacitar, para enfrentar o mercado de trabalho e ter as melhores oportunidades. Eu vou te contar um pouquinho da minha vida rapidinho, em um minutinho, tá? Lá no ano de 1981, eu estava no meio, já para o final do meu curso de administração de empresa, na Faculdade Católica de Administração e Economia aqui em Curitiba. E eu tive a sorte do meu primeiro emprego na área de departamento pessoal. Lá no ano de 1981, eu trabalhava num grupo de empresas, era uma construtora de obras rodoviárias, uma metalúrgica e uma concreteira. E naquele ano eu fui promovido ao cargo de encarregado do departamento pessoal. E naquele mesmo ano eu comecei a frequentar o curso de supervisor de segurança do trabalho na Fundacentro, era a única entidade que ministrava o curso do supervisor de segurança do trabalho. E isso porque ali em 1977, a lei 6.514, ela alterou o capítulo 5º da CLT, que trata da saúde e segurança no trabalho. Isso todo profissional de segurança do trabalho deve saber. E já no ano seguinte, em 78, através da portaria 3.214 de 78, foram criadas as nossas normas regulamentadoras, que lá naquela época eram somente 26 normas, né? E aí, então, as empresas começaram a cumprir com aquela legislação, porque a fiscalização do Ministério do Trabalho, na época, era muito forte e começou-se uma grande campanha a nível nacional de fiscalização, obrigando as empresas ao cumprimento dessas novas normas de saúde e segurança no trabalho. E foi aí que uma empresa metalúrgica, procurando um profissional para chefiar o departamento pessoal, colocou um anúncio, um classificado na seção de empregos de um grande jornal aqui da cidade, procurando esse profissional com conhecimentos específicos. Além de conhecer a legislação trabalhista de departamento pessoal, também da nova norma de saúde e segurança do trabalho. Lá fui eu, me candidatei, levei sorte e fui admitido. E ali eu comecei, então, a vivenciar esse mundo da saúde e da segurança no trabalho. Implantamos o SESMIT, CIPA, toda a legislação que se fazia necessária e era aplicável lá nessa empresa, era uma indústria metalúrgica, então a NR12 pegava pesado, a NR15, toda essa legislação que nós conhecemos. Mas a partir dali eu comecei a sentir necessidade de aprimorar os meus conhecimentos. E no início lá dos anos 90, eu comecei a vivenciar a parte
da legislação, do direito, quando ingressei no curso de Direito da Faculdade de Direito aqui de Curitiba. Me formei em Direito, sou devidamente credenciado na Ordem dos Advogados do Brasil e, na época, eu juntei os conhecimentos de segurança do trabalho, do direito do trabalho e comecei a trabalhar por conta própria ali, mais ou menos em 1988 e até hoje eu exerço essas atividades de consultoria em saúde e segurança do trabalho. Mas ali, naquele ano que eu saí do meu emprego, 1987 para 88, durante uns 3 anos eu fiquei trabalhando de empregado e procurei trabalhar no maior número possível de atividades diferentes. Em 3 anos, eu acho que trabalhei em umas 15 empresas, mais ou menos. Eu não ficava mais do que 6 meses em cada uma. Eu queria aprender a atividade, os riscos, viver a experiência da vida. Trabalhei em hospital, trabalhei em transportadora, trabalhei em metalúrgica, trabalhei em siderúrgica, trabalhei em empresas de serviço, ou uma série de empresas onde eu fui absorvendo os conhecimentos daquela atividade. Mais tarde, vamos tratar desse assunto. E ali então eu comecei a minha vida em segurança no trabalho. E agora eu quero trazer para vocês, principalmente para os mais novos, para os técnicos em segurança do trabalho, uma reflexão de tudo que eu passei, de tudo que eu vivenciei, trazer para vocês, para de alguma forma ajudar aqueles que estão começando e até os que já estão na profissão aí a refletir a nossa realidade para melhorar as suas condições de trabalho. Valeu? Vamos lá? Nesses quase 40 anos de vivência na área de segurança no trabalho, eu aprendi, eu vi de perto o que é a rejeição da nossa profissão por parte de uma boa quantidade de empresários, por parte de algumas empresas. Quando a empresa é obrigada a contratar um profissional, a situação fica complicada para aquele profissional que é contratado por obrigação. E é o caso, lamentavelmente, da profissão de técnico em segurança do trabalho. Algumas empresas, dependendo da sua atividade e do seu porte, elas precisam contratar também, porque a legislação pela atividade exige que a empresa tenha um profissional legalmente habilitado para gerenciar um determinado setor da produção. E no nosso caso, dos técnicos em segurança no trabalho, desde 1978, então, lá por aquele quadro o quadro da NR4, né, o anexo 1 da NR4, as empresas, dependendo da atividade e do número de empregados, são obrigadas a contratar um técnico em segurança. E o que eu assisti algumas vezes, até mesmo depois de que eu passei a fazer consultoria, das empresas me perguntando: eu posso demitir 5 empregados para ficar com menos de 100 e não contratar um técnico em segurança do trabalho? E o que é que eu, como advogado, como consultor, era obrigado a dizer? Dizer que sim, que se o número de empregados diminuísse abaixo de 100, a empresa poderia deixar de contratar um técnico de segurança do trabalho e até mesmo, em alguns casos, demitir o técnico que já existia na empresa. Agora, imagine vocês a minha situação, eu como técnico de segurança do trabalho, embora atuando como advogado nas consultorias, dizer para a empresa, sim, vocês podem demitir um técnico em segurança do trabalho se ficar com menos de 100 empregados. Então, eu tinha ali uma dualidade, né, de emoções. O advogado frio e calculista dizia, sim, pode demitir, mas o meu lado de técnico em segurança do trabalho, o lado humano, quantas vezes eu tentava convencer as empresas, olha, não é um bom negócio você recolher no seu tamanho, você procurar se diminuir, você demitir 5 pessoas para que o sexto seja um técnico em segurança do trabalho.
E aí, as tuas condições de segurança? Então, eu procurava lembrar as empresas da responsabilidade civil no caso de um acidente no trabalho, do quanto era importante ter um profissional em segurança do trabalho fazendo a prevenção, evitando o acidente e evitando a doença. Porque a grande dúvida, a grande discussão que até hoje, de vez em quando, a gente trava aí nos meios das redes sociais, é dizer que a segurança do trabalho não dá lucro. Aí vem alguns dizendo que sim, que dá lucro. E o meu ponto de vista é de que a segurança do trabalho, ela não dá lucro. Por quê? Porque ela não cria produto, ela não gera produto, ela não gera vendas. Então, a segurança do trabalho, ela evita prejuízo, ela evita que a empresa seja responsabilizada civil e criminalmente pelos acidentes ocorridos, pelas mortes. Então, na medida que se concede ao trabalhador condições seguras de trabalho, essas pessoas não vão adoecer, não vão se acidentar, e a empresa não vai ter nenhum prejuízo causado por um acidente no trabalho. Então, essa discussão, você já deve ter participado, você já deve ter visto. Eu passei por muito disso para tentar convencer a empresa a não diminuir o seu quadro de empregados, para evitar a demissão do técnico em segurança no trabalho. E aí, quando você conversa com empresários conscientes, empresários que têm uma filosofia de prevenção de acidentes, de doenças do trabalho, de oferecer boas condições de trabalho, fica fácil de você convencer. Agora, quando você se defronta com um empresário que não quer saber disso, não tem um espírito prevencionista, não tem uma filosofia de proteção à vida, aí fica complicado, né? E da mesma forma, quantas e quantas empresas chegavam para mim e me diziam: eu tenho que constituir uma CIPA a partir de 20 empregados, grau de risco 3, sim, tem. Então, se eu pegar a minha empresa, que hoje eu tenho 30 empregados, e dividir em duas empresas, criar um outro CNPJ, eu vou ter duas empresas com 15 empregados cada uma, eu não preciso ter CIPA. E lá vai o Zeca tentar convencer o empresário de que não é um bom negócio dividir duas empresas, dois CNPJs, toda a contabilidade apartada, toda a parte fiscal, só para não ter uma CIPA. Verdade, eu passei por isso. Então você tinha que mostrar para a empresa de que quanto era importante ter uma CIPA. Uma vez uma empresária me disse: mas o contador me disse que o sindicato vem até aqui a empresa e vai controlar todas as nossas atividades. Eu falei: meu Deus, da onde que esse contador tirou isso? O contador disse para a empresa: olha, o sindicato vai entrar aqui para fazer a eleição da CIPA e você não vai poder mandar embora os empregados, tem estabilidade no emprego, aquela coisa errada toda, né? E aí você tentar convencer o empresário de que... Eu disse uma vez para uma empresária: se eu fosse empresário, eu não teria uma CIPA. Ela falou: viu? Eu falei: não, calma, eu não teria uma, eu teria duas CIPAs. Por quê? Ora, porque são pessoas que vão trabalhar para mim, que vão observar as condições de segurança do trabalho, que vão evitar acidentes, que vão evitar doenças, que vão tornar o meu ambiente mais seguro. Essas pessoas vão trabalhar para a empresa, para mim, sem me cobrar nada por isso. Um trabalho seguro, melhores condições de trabalho, os empregados vão desenvolver mais, a produtividade vai melhorar, eu não vou ter problema com legislação, não vou ter problema com acidente de trabalho, com indenização, com doença. Então, esse é o trabalho do advogado, no meu caso, que também sou técnico em segurança do trabalho. Então, de um lado, o advogado frio e calculista, e do outro lado, o técnico de segurança humanista, prevencionista. Então, eu convivo com isso há mais de 30 anos. Vamos ver, agora eu quero conversar contigo sobre a profissão do técnico em segurança do trabalho. O que é que nós devemos refletir como profissionais de saúde em segurança do trabalho? Nesses anos todos aí, dentro da área de segurança do trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, de conhecer muitos colegas técnicos em segurança do trabalho, muitos engenheiros e médicos do trabalho. Toda essa turma aí da área de saúde e segurança do trabalho. E confesso
conheci muitos bons profissionais, tanto técnicos em segurança, engenheiros e médicos do trabalho. Lamentavelmente, não posso dizer que é a maioria, ao contrário, é uma minoria. Conheci técnicos em segurança sabendo tudo sobre a profissão, sobre aquela atividade em que ele trabalha, conhecendo de legislação, de higiene ocupacional, de ergonomia, profissionais competentes, profissionais estudiosos, profissionais responsáveis que estão sempre buscando renovação. E nessas minhas andanças pelo Brasil, nos treinamentos, principalmente no curso de formação de peritos e assistentes técnicos, eu tive essa grata satisfação de conhecer gente muito competente. E aí eu volto nas redes sociais e vejo lá os grupos dos profissionais de segurança do trabalho, vejo assim um pessoal, principalmente os novatos, com uma formação muito carente, muito precária. Claro que quando a gente está começando, os nossos conhecimentos, a nossa experiência, ela é pequena. Né? Isso é consequência natural e com o tempo você vai aprendendo, vai adquirindo a experiência. Mas o que eu fico assim, que eu lamento, eu fico triste, é de ver as condições de formação dos novatos. E para se tornar um bom profissional, técnico em segurança do trabalho, vou me restringir aqui aos técnicos. Antes de tudo, você tem que ter uma boa formação no curso de técnico em segurança do trabalho. Eu disse que lá em 1981, só a Fundacentro formava os profissionais. E aí depois o próprio mercado começou a exigir que outras instituições também formassem os técnicos de segurança do trabalho, porque lá nos anos 80, 84, 85, 89, começou uma carência de profissional em segurança do trabalho. Então, as escolas particulares começaram a formar esses profissionais também. O problema foi que muitos empresários da área de educação viram na formação do técnico em segurança do trabalho um caça-níquel. E aí começou a abrir escola às centenas pelo Brasil afora. E, lamentavelmente, o que nós temos hoje, a grande maioria das escolas de formação de técnicos de segurança do trabalho formam mal esses profissionais. Eu tive a curiosidade, a paciência de fazer uma pesquisa das grades curriculares de diversos cursos de formação de técnicos em segurança do trabalho. E algumas dessas grades chegam a ser criminosas. Porque, vamos usar o português bem claro, é uma encheção de linguiça. Não se ensina o básico, o principal. Logo adiante eu vou te falar quais são os conhecimentos básicos e fundamentais para a profissão de técnico em segurança do trabalho. Então, essas escolas começaram a soltar milhares e milhares e milhares de técnicos em segurança do trabalho, entre aspas. Porque nada ensinavam a esse pessoal. E as pessoas, quando entram nesses cursos, começam a acreditar nessa nova profissão. Eu vou ser técnico em segurança do trabalho. E ficam ali 1 ano e meio estudando aquilo que estão lhes ensinando, sonhando em logo ao final do curso fazer o registro no Ministério do Trabalho e aí exercer a profissão. Mas as dificuldades começam quando não se consegue o tal do estágio. Tanto que hoje o estágio não é mais obrigatório. Por quê? Porque não tem como você conseguir estágio para esses dezenas e dezenas de milhares de técnicos em segurança que estão estudando, que estão se formando. E aí vem a busca do primeiro emprego. E aí é que eu fico triste quando vejo lá nas redes sociais as pessoas reclamando, mas as empresas querem experiência, e como é que vai contratar um recém-formado que nunca trabalhou?
E vem aí as piadinhas, as brincadeiras, né? Mas acontece assim, eu trabalhei muitos anos em RH, em departamento pessoal, fiz muito recrutamento e ainda hoje auxilio na contratação dos meus clientes, que querem técnico de segurança, então eu ajudo, eu auxilio no recrutamento e na seleção. E o que é que a gente vê hoje? Lamento em dizer isso, fico triste em dizer, mas 90, 95% dos alunos que saem das escolas de formação de técnico de segurança do trabalho saem sem a mínima qualidade de conhecimento. Saem sem saber nada de legislação, não sabem emitir uma ordem de serviço, muito menos elaborar um PPRA, não têm um conhecimento da legislação, da NR01 principalmente. Por quê? Porque lá naquelas escolas ensinaram princípios de matemática aplicável em segurança do trabalho, desenho técnico aplicável em segurança do trabalho, gestão aplicável em segurança do trabalho, psicologia aplicada em segurança do trabalho, português aplicado em segurança do trabalho, eu já vi. E aí o mais importante, que é a legislação, porque eu sempre digo, segurança no trabalho é legislação pura. Toda a profissão de segurança do trabalho, de saúde, segurança do trabalho, todas as profissões, todos os conhecimentos, vêm lá da CLT, do capítulo 5º. Pegue uma CLT, vai aí na internet, digita lá CLT, capítulo 5º, vai do artigo 154 ao 200. Saúde e segurança no trabalho. Ali você começa a ler esses artigos, você vai começar a perceber que aqueles assuntos todos estão nas normas regulamentadoras. Das normas regulamentadoras, nada mais são do que um esclarecimento desse capítulo 5º da CLT. Então, quando você fala em higiene ocupacional, quando você fala em ergonomia, quando você fala trabalho em altura, quando você fala em CIPA, SESMIT, NR, vem tudo lá da CLT. E as escolas não ensinam isso. Aí, infelizmente, o jovem que sai desses cursos vai para a busca do primeiro emprego, vai fazer uma entrevista. O entrevistador faz perguntas básicas, simples, e ele não sabe responder. Dias desse, uma colega, acho que já é formada, abriu uma discussão lá numa das páginas da internet, no Facebook, de como se preparar para uma entrevista de emprego, do primeiro emprego. Ah, você tem que estudar uns 3 dias antes. Aí eu perguntei, mas estudar o quê? Vai estudar todas as normas regulamentadoras? Vai estudar toda a legislação para ir, dali a alguns dias, fazer a entrevista? Eu falei, não, o que tinha que estudar já deve ter estudado, deveria ter estudado lá no curso de formação. Você vai chegar 3 dias antes de uma entrevista e vai estudar tudo? Você já devia ir lá sabendo o mínimo necessário. Então, eu vou dizer para vocês. Quando o recrutador, o chefe do pessoal, ou alguém diz assim, olha, nós exigimos experiência. Sabe o que ele quis dizer para você? Olha, lamentavelmente você não tem condições, você não tem conhecimento para exercer a profissão, a atividade. Olha que tristeza eu dizer isso, mas é a verdade. Já me disseram lá no passado que eu tenho uma sinceridade equina, mas eu prefiro ter essa sinceridade equina do que ficar te enganando aí, dizer, não, você vai conseguir o seu primeiro emprego, vai. Não. Tem algumas escolas de ensino médio, escolas estaduais, que têm aquela característica de ensino profissionalizante, e eu já vi isso em diversas escolas estaduais, que colocam lá como profissionalizante, como sendo técnico em segurança do trabalho, ensino médio profissionalizante, técnico em segurança do trabalho. E eu já tive a oportunidade de conversar com alguns alunos dessas escolas, e é triste, é lamentável dizer de que não ensinam nada do que realmente interessa. Então,
Para o exercício dessa nossa profissão de segurança do trabalho, você tem que ter, a princípio, no começo de tudo, uma boa formação escolar, uma formação escolar técnica, né? Ensino técnico, profissionalizante. Se me pedissem conselhos ou questionamento de quais são as boas escolas, olha, eu só posso dizer que as escolas do Senai, do Senac, do Sesc, a Pontifícia Universidade Católica tem cursos também profissionalizantes. São boas escolas porque são instituições que têm responsabilidade no ensino. Agora, como eu já disse, a grande maioria são caça-níqueis. E aí fica difícil. Você faz um curso de formação de técnico de segurança do trabalho, um pouco ou quase nada te ensinam sobre a matéria. Você vai buscar o primeiro emprego, ninguém vai te dar o primeiro emprego. Então, você que já se formou, você que já estudou numa dessas escolas que não te ensinaram nada, se você quer realmente continuar na profissão, ser um técnico de segurança do trabalho, você está em tempo. Você pode estudar. Hoje nós temos à disposição muita coisa boa na internet, nas redes sociais. Você tem cursos que você pode frequentar, cursos online, cursos presenciais. Buscar um primeiro emprego e ali começar a melhorar, começar a estudar. Então, vai depender de cada um de nós. Agora, o que não pode é você consegue esse primeiro emprego, você leva sorte, vamos dizer assim, consegue o primeiro emprego e nunca mais estuda, nunca mais lê, não procura se informar, não procura se atualizar. A legislação, como eu disse, é a base de toda a saúde e segurança do trabalho. E a legislação vem sofrendo transformações radicais aí nos últimos anos. Todo dia se muda alguma coisa. E se você não tem assim muita vontade de estudar, de se aperfeiçoar, você vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás e vai perdendo o lugar. Uma vez alguém me perguntou: Zeca, qual é a receita para eu ser um bom técnico em segurança do trabalho? Eu disse, anota aí, 3 coisas que você tem que fazer para ser um bom técnico de segurança do trabalho. E aí agora você, anota aí também. Primeiro, você tem que estudar no seu curso de formação aquilo que realmente interessa para a profissão. Segundo, você tem que estudar sempre tudo aquilo que interessa para a profissão. E terceiro, você tem que estudar tudo aquilo que vai te manter atualizado na nossa profissão. Ou seja, você tem que ter estudado, sorte sua, se estudou, numa boa escola de formação. Já é o primeiro passo. Estudar na escola de formação aquilo que realmente interessa. Segundo, no começo da tua profissão, você tem que estudar aquilo que vai te conduzir. E, em terceiro lugar, continuar estudando. Então, eu sempre digo, saúde e segurança no trabalho é legislação pura. Por quê? Porque todas as exigências, todas as obrigações das empresas, todos os direitos dos empregados em relação à saúde e segurança no trabalho está lá na CLT, no capítulo 5º, do artigo 154 ao 200. Muito bem, chegamos então ao final dessa primeira parte das nossas reflexões, aonde eu lhe trouxe o assunto da capacitação, da formação do profissional técnico em segurança na atualidade e das dificuldades no reconhecimento da nossa profissão de técnico em segurança do trabalho por boa parte das empresas. E, na sequência, refletimos sobre os nossos estudos, sobre a nossa formação, do que é que nós precisamos realmente para nos capacitarmos em segurança no trabalho.
Na segunda parte, que veremos em outro vídeo, vamos refletir sobre os desafios que nós, os profissionais em segurança do trabalho, temos para a nossa capacitação, para nos tornarmos mais eficientes, mais eficazes no desenvolvimento das nossas atividades. Vamos falar sobre a capacitação para desenvolvermos as atividades de consultoria e de treinamento em segurança no trabalho. Espero que você tenha gostado e voltamos a nos encontrar no próximo vídeo. Valeu, um abraço, obrigado, tchau.